Indireta do Léo Ortiz para o Palmeiras, tem também o plano especial que o Verdão preparou para o Paulinho, tem também renovação de jogador aí adiada e o júri do flamenguista acusado lá de atirar uma garrafa que infelizmente acabou matando uma torcedora do Palmeiras. Fica aqui com a gente nesse vídeo que a gente vai tratar e explicar e discutir com você todos esses assuntos. Você que já é de casa, por favor, like no vídeo. Você que caiu nesse vídeo de paraquedas, cara, por gentileza, segura sua mão aí, assiste o vídeo até o final. Se você achar que o vídeo foi bom, te agregou, aí você deixa o like e se inscreve. O Palmeiras criou um cronograma especial para ter o Paulinho aí sem problemas físicos na Copa do Mundo de Clubes, tá? O desejo do Palmeiras com o Paulinho é ter o jogador 100%. Muita gente está perguntando às vezes por que o Paulinho não entra, o que está acontecendo que o Paulinho só entra no segundo tempo. O Palmeiras está fazendo um cronograma especial para ter o Paulinho 100% no Mundial de Clubes, tá? Então, por conta disso, as comissões médicas e técnicas do Palmeiras, os caras estão meio que adotando muita cautela nesse retorno aí para que o Paulinho consiga entrar bem e 100% nas partidas. Ele fez uma cirurgia na canela e aí o Palmeiras teve muito receio de já forçar o jogador para ele ter uma nova lesão. Então esse cuidado com o Paulinho ele está sendo extremo. E de acordo aí com o próprio Palmeiras, esse foi inclusive o motivo do Paulinho ser preservado contra o Bolívar, ele não jogou, né, pela Libertadores, e também contra o Red Bull Bragantino. Teve até o João Martins, uma fala dele, em que ele coloca assim: ó, estamos trabalhando para ele estar melhor no Mundial. Ele teve uma lesão grave, estamos desde o começo do ano fazendo essa gestão, melhorando parte física. Contra o São Paulo ele jogou mais na temporada e temos um cronograma e sabíamos que levaria um tempo por conta dessa rotina. Não extrapolamos em nada, está tudo dentro do que esperávamos e Deus queira que quinta-feira ele esteja entre nós para ajudar. E lembrando aqui, né, que o duelo que o João Martins falou foi o primeiro em que o Paulinho atuou como titular na temporada. Ele jogou por 65 minutos e, com base no entendimento do Palmeiras, a carga de força que ele utilizou nesse jogo foi alta. E devido a esse problema que ele tem, habitual na canela, os procedimentos de retorno deles, o retorno completo dele é um pouco diferente. Mas a expectativa é que ele pode ser relacionado na próxima quinta-feira, 7h30, no jogo contra o Ceará, pela volta da Copa do Brasil. Isso aí, segundo o Abel, ele vai disputar uma vaga pelo lado esquerdo do campo, que hoje é ocupada ali pelo Facundo Torres. Também, no começo desse mês de maio, ele deu uma declaração, né, sobre essa espera, pelo momento certo para voltar a jogar com frequência, né? O Paulinho, que inclusive foi a segunda maior contratação da história do Palmeiras, ficando atrás apenas do Vitor Roque, ambos contratados esse ano, né? Então as maiores contratações do Palmeiras foram feitas esse ano em questão de valor aqui. E tem também o que você acha a respeito disso, né, Erno? Primeiro de tudo, o que você pensa aí a respeito desse 100% do Paulinho? O time tá tão bem hoje que muitas vezes você nem percebe, né? Nem às vezes você fala, ainda tem um Paulinho para entrar aqui. Faz parte, né? Ontem, ó, aí é culpa minha, né? Eu entrei no X rapidão, sempre olho ali para sentir a torcida, e o pessoal criticando o Paulinho fora. Teve gente que falou, pô, aí vocês ficam falando do Neymar na Kings League. Caramba, velho, o cara tá num processo ali de transição que é lento, a gente sabe que é lento, né? Não é uma coisa tão simples assim, e é sempre bom enfatizar. O Paulinho tem 5 anos de contrato pelo Palmeiras, tá? Ele precisa se recuperar para poder aproveitar todo esse contrato, e tem muito tempo ainda para a gente aproveitar. E exatamente, a gente tá nesse nível de poder ganhar um jogo difícil, como foi ontem, sem esses caras, sem esses reforços. O Vitor Roque ontem teve, acho que a avó dele faleceu, né? E tal, então a gente teve algumas ausências ali, de maneira, o famoso força maior, e que acabou não fazendo tanta diferença pro jogo, né? Porque o Palmeiras hoje está exatamente com o elenco qualificado que a gente falava tanto. Ontem, por exemplo, o Veiga não entrou. Só que o Veiga ontem não era pro jogo de ontem mesmo, tá? Uma correria absurda, né? A molecada ali do Bragantino, aquele Vinicinho ali, o que aquele moleque corre é assustador, né? Aquele Lucas Barbosa. Então, assim, você tem que ter os jogadores também determinados para cada jogo. E ontem o Palmeiras, até falamos desse dado no jogo, no vídeo anterior, a média de idade do Palmeiras ontem foi inferior à do Bragantino. Isso é muito raro nos últimos anos. O Bragantino sempre é time mais novo. Então o Palmeiras tinha uma média de idade mais baixa e conseguiu a virada também por causa disso, também pela questão física. Então o físico hoje em dia no futebol não adianta. Tem que estar 100%, tem que ser feito as coisas com calma. Dá o exemplo aí do rival, o próprio Galo. Estouraram o Galo para ganhar o Paulista. Beleza, ganhou o Paulista, perderam o cara praticamente. Pelo menos eu não sei quando ele vai voltar. O negócio dele é bem grave, porque ele ficou se esforçando, ficou se
né, dando o que não tinha porque era o único do elenco. Já o Palmeiras não precisa desse tipo de coisa. Tomou infiltração para jogar a final, né? Sim, teve a final e tiveram jogos ali de pré-Libertadores pro meio, né? Que acabaram sendo eliminados para Libertadores. O cara dando a vida ali e praticamente pode perder a temporada. E se voltar é joelho, depois volta daquele jeito. Então, melhor ter paciência mesmo. E que bom que a gente pode ter essa paciência. E aproveitando, dando um recado para vocês aí do nosso novo parceiro, a KTO, para você que curte esportes e gosta da emoção de tudo, né? Futebol, vôlei, basquete, tem tudo lá na KTO. E além de tudo, você pode participar da Liga do Milhão, que tem aí de prêmios de R$ 1.000 até 5.000. E, obviamente, o prêmio maior de todos, que é de 1 milhão. Tem o QR Code aí na tela para você fazer seu cadastro, fazer suas apostas e, como de costume a gente sempre fala, apostar com responsabilidade e um futuro breve aí você pode também concorrer a assistir o jogo do Palmeiras no camarote do KTO lá no Allianz Parque, beleza? E lembrando sempre, apostar com responsabilidade, KTO, que é uma casa regulamentada e extremamente transparente aí, fazendo parte da diversão do brasileiro. E lembrando, esse jogo no camarote, o cara vai assistir com a gente, viu? Não sei, talvez isso pode afugentar, né? Pode afugentar, vai ver com a gente, enfim. Mas a corneta vai ser garantida, tá? Então já se liga aí, chega mais, divertir com responsabilidade, com muita responsabilidade. A gente tem aí Léo Ortiz, será que o Léo Ortiz mandou uma indireta pro Palmeiras? Vamos juntos aqui acompanhar, ele que deu uma entrevista, o Flamengo tá sendo muito pressionado pelo empate, o Palmeiras abriu 4 pontos de vantagem, pode abrir 7 se ganhar dos caras no fim de semana, e ele deu essa entrevista aí, queria entender o que vocês, principalmente, entendem dessa fala dele aí? Vamos trocar uma ideia. Não sei, cara. Não sei. Acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, é um campeonato de quem se mantém mais tempo. O Palmeiras também perdeu para o Bahia em casa. A questão é que acho que às vezes as pessoas veem diferente as derrotas de um e derrotas de outro, ou vitórias de um e vitórias de outro. Então, às vezes pra gente não basta apenas vencer um jogo de 1-0 e sei lá, num contra-ataque, alguma coisa assim. Às vezes não serve, às vezes o nosso jogo é visto de forma diferente, com uma obrigação maior de fazer um grande jogo e vencer, e para eles não tanto, né? Para outras equipes também não tanto. Então a gente não se preocupa com isso, acho que é um campeonato de pontos corridos, não é um mata-mata Palmeiras e Flamengo só. A gente tem que manter a regularidade de não... quando não der para vencer, a gente não perder pontos em casa, principalmente contra adversários que vão brigar com a gente, como foi Inter, como foi Botafogo, e procurar construir o nosso jogo sempre, procurar fazer o nosso jogo, que a gente está mais perto de vencer. Hoje não foi o caso, mas agora é trabalhar, e a gente tem, claro, a Copa do Brasil no meio de semana para conseguir essa classificação, e depois enfrentar o Palmeiras, que é um adversário direto, hoje lá na disputa pelo título. Cara, eu basicamente... E um jogador profissional que não sabe como o próximo adversário joga, eu gosto assim, né? O cara falar que o Palmeiras vive de contra-ataque, prova de que ele não sabe como o Palmeiras joga. Porque se tem uma coisa que o Palmeiras vem fazendo nos últimos jogos é propor jogo, não? O que o Palmeiras tá subindo de linha, o que o Palmeiras tá jogando intenso, o que o Palmeiras tá propondo de jogo, inclusive o próprio Palmeiras e Bahia, que ele disse que a gente perdeu pro Bahia, aquilo ali foi uma trocação franca. O Palmeiras em diversos momentos contra o Internacional, o Palmeiras sai para trocar com o Internacional na casa do Internacional, com o Fortaleza, na casa do Fortaleza. Então, eu gosto assim, tá? Eu gosto assim quando já... E que seja assim, que fiquem com esse fardo, né? Que fiquem com esse fardo de 70% de posse de bola, que eles precisam ter 35 finalizações no jogo e terminando o jogo empatado em 0-0. Enquanto o Palmeiras tem comemorado os mesmos títulos que ele, no fim das contas, né? Porque é isso que acaba acontecendo. Porém, o Palmeiras precisa de uma decisão, o Palmeiras costuma ser efetivo também, né? Parece que os caras não aprendem. O Flamengo, os técnicos do Flamengo, eles têm a sombra do Jorge Jesus, e os próprios jogadores, o próprio Flamengo, ele tem a sombra do Flamengo 2019, que jogou com muita qualidade, né? Então tem essa pressão lá do lado deles, cara, mas assim, ele tem que saber que realmente essa pressão vem do lado deles. A imprensa, você vai ver a imprensa, quem critica o Flamengo, geralmente é flamenguista também. Você vai ver a galera que a gente trouxe ontem aqui, os reacts dos flamenguistas, todos, né, ali em cima. Acho que o Paparazzi é o mais tranquilo, geralmente, também. Mas o Flazoe, você viu que foi nessa crítica, o Pilhado também. Então, pessoal, a crítica vem do lado dos caras mesmo, né? Essa cobrança do futebol bonito, por causa de 2019, e alguns anos depois aí também teve um futebol ok. E é isso, é o que a gente falou ontem. Pô, os caras têm Dela Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique ali. Os caras vão cobrar mesmo um futebol mais bonito. O Palmeiras, ele, querendo ou não, ele foi campeão jogando de maneira
mais objetiva, né? Não no contra-ataque, não reativo, mas de maneira mais objetiva. O Palmeiras pega na bola, mesmo quando tá construindo mais, tá com mais posse de bola, já é visando o gol. Mas assim, ele falar como se não tivesse uma cobrança em cima do Palmeiras, tá de brincadeira, né? Porque o que a gente ouve aí quando o Palmeiras ganha jogos como ontem, jogando mais abaixo, alguns 1-0 que tiveram aí, meu Deus do céu, o que os caras, o próprio Mauro César que a gente trouxe aqui semana passada mesmo. Então essa cobrança tem dos dois lados. Talvez ele sinta mais do lado dele, né? O cara acabou de sair ali do empate, acho que tava mais nervoso, mas cobrança tem, especialmente dos dois times aí, tem bastante cobrança, sim. Exatamente. E essa mística da posse de bola, ela precisa acabar. Porque você para pra pensar hoje, que time que faz um jogo extremamente propositivo? O Manchester City, talvez, que nem vive um bom momento, mas se você pegar para analisar os principais clubes europeus, todos jogam em transição em algum momento do jogo. Chelsea, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão, finalista, que foi uma trocação franca com o Barcelona. Tem momento que você tem que se defender, tem momento que você tem que saber baixar as linhas. E eu culpo isso um pouco, a famosa Flapress. O pessoal fala, né? A Flapress existe. E a Flapress, ela ensinou isso pro Brasil. Ela ensinou isso principalmente pro torcedor do Flamengo, né? Que o Flamengo não pode perder, que o Flamengo não pode jogar feio. E o único time que faz isso é o Abel do Palmeiras. O único time que pode se propor a fazer isso é o Abel do Flamengo. Que o Flamengo tem que estar sempre dando espetáculo. O Flamengo tem que sempre apresentar um show. Inclusive tem até flamenguista, tem umas entrevistas, né, que os flamenguistas eles falam assim, eu prefiro perder do que vencer jogando feio. Meu amigo, dá o meu gol do Breno Lopes que eu vou feliz embora. Dá o gol do Breno Lopes de cabeça para mim que eu vou feliz. Foi a final mais feia de todos os tempos. Onde que tá a taça? Né? Em que sala que a taça está? É isso que me interessa. Então, às vezes, o pessoal fica nesse romantismo barato aí. O que interessa é fim do ano, né, amigão? O que interessa não é quem é líder, é quem é líder na última rodada. Exato. Cara, até um pontos corridos recente que a gente ganhou, que foi 23, né? Que teve aquela virada em cima do Botafogo. Eu lembro de ter visto aquele famoso todos os gols do Palmeiras que tem. E aí eu fui começar a relembrar alguns jogos. Eu lembro que o Arthur decidiu muito jogo no começo daquele campeonato, né? Depois ele acabou caindo um pouquinho de produção, porque teve que jogar para esquerda e tal. E aí eu entrei nessa noia. Eu falei, caramba, o campeonato ele é tão longo que a gente nem lembra se o time jogou bem, se o time jogou mal, Exato. Quem foram os destaques, né? A não ser tipo o Hendrick, que colocou literalmente a bola debaixo do braço e resolveu, você não lembra alguns pontos, assim, alguns detalhes mesmo, né? Então, no final das contas, o que vale realmente é ser campeão e boa. O próprio Flamengo foi campeão lá no Morumbi, perdendo pro São Paulo, aquele do Edenilson, 41 anos, os caras olhando no celular, pô. Então, se tem alguém que não pode falar disso, é exatamente o Flamengo, velho. E o que virou meme? Qual que é a coisa mais lembrada desse campeonato? O gol anulado do Edenilson. Os caras usaram um gol do Edenilson, o gol do Edenilson virou meme. Enfim... mudando de assunto aqui agora, o Palmeiras adiou a renovação do Piquerez para depois da Copa do Mundo de Clubes. Enquanto ele vai ouvir aí, acredito eu, algumas sondagens de Europa, o Palmeiras vai esperar o final do Mundial de Clubes, que é ali em julho, 13 de julho, para começar a conversar as renovações com o Piquerez, que hoje é o nosso lateral, o melhor lateral esquerdo do Brasil, podemos se dizer, né? E desde 2021 que ele está no Palmeiras, ele tem 26 anos, tem contrato até dezembro de 2026, então ele tem 1 ano e meio aí de contrato, mas o Palmeiras quer evitar que ele entre nesse último ano de vínculo sem um contrato estendido, né? O Palmeiras quer que ele já tenha um contrato estendido e já avisando aí o contato dos clubes europeus, inclusive o próprio Piquerez já manifestou o desejo de atuar na Europa depois do Mundial, e teve ali umas tratativas que não seguiram avançando entre Palmeiras e Piquerez muito pela renovação, tá? O Palmeiras, inclusive, crê que pode convencer o Piquerez muito porque aqui no continente sul-americano ele tem excelentes condições hoje para performar, inclusive, e ser convocado, tá? Seguindo aí o exemplo de outros atletas que estão aqui e conseguem ser convocados, disputar a Copa do Mundo, etc e tal. E é muito importante também essa renovação, muito pela escassez de laterais esquerdos no mercado, né, cara? De bons laterais esquerdos no mercado. E para mim o Piquerez hoje ele acaba sendo quase que uma peça insubstituível, é muito forte, mas hoje dá para se dizer que ele é quase insubstituível. E se não, o Piquerez não renovar com o Palmeiras, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time a partir de julho de 2026, mais precisamente daqui a um ano, ele pode deixar o Palmeiras sem compensação financeira, muito parecido com aquele caso do Scarpa. E aí o Palmeiras quer evitar esse cenário parecido com o do Scarpa para aprender com os erros aqui, né? E sabe que a decisão aí depende principalmente
do empresário e do Piquerez. O empresário conta muito nesse sentido, né? Para fazer a cabeça do jogador para jogar na Europa. Então, cara, ele é crucial para o elenco. O Caio Paulista, que está no Atlético Mineiro, que deve voltar para o Palmeiras, ele tem desempenho irregular. O Vanderlan, ninguém aqui sente confiança 100% no Vanderlan, né, gente? Vamos ser sinceros, não tem opção sólida, concreta para você substituir o Piquerez. O Palmeiras até deu uma sondada no Juninho Capixaba, mas acabou não seguindo em frente, muito naquela época do Lucas Evangelista, acabou sondando o Capixaba e não deu negócio. Agora, a diretoria do Palmeiras quer o Piquerez, quer que o Piquerez fique no Palmeiras 100%, fique focado aí no Palmeiras por muito tempo, tá? E o Palmeiras aí também espera uma boa campanha no Mundial, quer fazer uma boa fase de grupos, muito porque para facilitar uma renovação, né, uma renovação vantajosa pro Piquerez, e ele que chegou inclusive por 3,2 milhões de euros lá em 2021 e hoje ele está avaliado em 15 milhões de euros e mesmo assim o Palmeiras quer mantê-lo, tá? Então, após o Mundial, eles vão sentar para definir o futuro, né? Para ver como que sai aí, como lida uma possível renovação. Se o Piquerez insistir na Europa, o Palmeiras vai começar a olhar substitutos, né? Mas a janela de julho, ela vai ser curta para essa reposição. Então, talvez o Palmeiras olharia para isso lá no fim do ano, tá? Mas enquanto isso, o Palmeiras vai focar nas competições do segundo semestre. E apesar, né, desse interesse europeu, o Palmeiras ele teme sim um impacto da saída do Piquerez, considerando que ele é o melhor lateral do continente hoje. Enfim, o que você pensa? Segurar, né? Tem que segurar, que não tem muita conversa, né? Vai no Pai Querez, né? O Pai Querez, o pai do Piquerez, ele ama o Brasil, ama São Paulo, vai nele, foca nele ali para insistir, para permanecer. O Piquerez, eu acho que ele teve algumas propostas uns anos atrás aí, se não me engano, até do futebol inglês, mas pelo que eu me lembro era coisa mais de meio de tabela, um pouquinho mais para baixo. Ele tem 26 anos já, pensando especialmente na seleção, realmente para ele é muito mais interessante ele ficar quietinho por aqui. Eu realmente, óbvio, tem que ver o interesse do jogador. Eu sempre falo isso, que às vezes a gente reclama que, pô, negociou não sei quem, aí não sei quem da base saiu, mas se o cara quer sair, velho, o cara tá pensando na carreira dele, tudo bem, mas assim, eu do lado do Palmeiras, eu jamais negociaria ele de boa vontade, porque é difícil. Tudo bem que a gente acertou 2 na sequência, né? Veio o Vinha, jogou muito bem, depois inclusive o Vinha não jogou mais bola, depois veio o Piquerez, a gente teve uma sequência de laterais esquerdos gringos muito boas, assim, mas é bem difícil acertar isso. Então, você imaginando ele saindo, é bem complicado. E para ele, para a carreira, não sei, depende muito do time, eu acho que não é interessante, mas especialmente pensando, obviamente, do nosso lado, eu não negociaria mais de jeito nenhum, só se o cara quisesse sair mesmo, velho. Eu acredito que ele queira, porque não é que queira, ele já veja com muitos bons olhos, porque, cara, 26 anos, né? Já tá com 26 anos ali, talvez seja aquela idade do vai ou racha pra Europa, já não é mais um garotinho, então talvez ele enxergue com bons olhos. Você falou do Vinha aí, detalhe que o Vinha não mentiu, que ele disse que ele só jogaria no Palmeiras, e de fato só jogou no Palmeiras até o momento, no Flamengo ele não tá fazendo nada. Então o Vinha aí, pelo menos, ele foi muito coeso e sincero nas suas palavras. Agora, tem aqui um assunto um pouco delicado. O júri do flamenguista acusado de atirar uma garrafa que matou a torcedora do Palmeiras começa nessa segunda-feira em São Paulo. O julgamento do torcedor do Flamengo. Esse assunto, esse caso, já tem quase 2 anos. Ele aconteceu em São Paulo, né? Começou por volta das 10h30 da segunda-feira, e o Jonathan Messias dos Santos, de 35 anos, ele responde preso preventivamente pelo assassinato da Gabriela Anelli, vítima que tinha 23 anos quando ela foi morta. Inclusive, ele é acusado pelo Ministério Público de atirar uma garrafa que atingiu ela do lado de fora do Allianz Parque em 8 de julho de 2023, lá no jogo entre Flamengo e Palmeiras. Os dois grupos, né, de palmeirenses e flamenguistas, eles brigaram perto do estádio antes da partida e, enfim, foram jogados vários objetos entre eles, estilhaços de garrafa que espatifou e cortou o pescoço da Gabriela, infelizmente, que veio... ela foi levada à ambulância, né, foi gravemente ferida, foi para o hospital, mas teve 2 paradas cardíacas e veio a falecer. O Jonathan, que ele foi reconhecido dias depois como o homem que aparece nos vídeos gravados pelas testemunhas e nas câmeras de monitoramento ali também, atirando a garrafa. Ele também foi identificado por câmeras de reconhecimento facial entrando no estádio do Palmeiras depois da confusão, tá? A polícia
Civil prendeu ele em 25 de julho de 2023. O Ministério Público acusou ele pelo crime de homicídio doloso com dolo eventual, que é aquele na qual se assume o risco de matar. A justiça aceitou a denúncia da promotoria e tornou ele réu no processo. O Jonathan, ele morava no Rio de Janeiro, onde ele era diretor de uma escola municipal em Campo Grande, lá cidade fluminense. Enfim, essa fonte é do G1, tá, pessoal? A equipe de reportagem dele também procuraram, tentaram falar com os advogados, mas sem sucesso. E o júri popular vai ser a júri popular, ele vai ser realizado no Fórum Criminal da Barra Funda, e a previsão é que ele dure de terça, dia 20, segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de São Paulo, tá? Dure até terça, dia 20. Ao todo aí são 10 testemunhas que vão ser ouvidas, e depois vai ocorrer o interrogatório do réu, e 7 jurados votarão se o réu é culpado ou inocente da acusação, e também se ele tem de ser condenado ou absolvido pelo crime. Então, senhores, um caso um pouco delicado aí que a gente, infelizmente precisa comentar, mas parece que a gente vai ter um desfecho logo sobre isso. Eu não sabia desse fato aí dele ser diretor, viu, cara? Que depois que aconteceu tudo, eu lembro de nem ter ficado me inteirando muito, porque foi bem pesado, né? Que lá, eu lembro, meu Deus do céu, um bagulho bem complicado. Mas né? Futebol, infelizmente, tem essa parte dele que é bem triste, né? Não é de hoje, né? A gente já ouve sobre tragédias do futebol há anos, acho que desde que eu me conheço por gente, eu tenho na memória aquele, se não me engano, que era no Pacaembu, né, que tem até o cara da com maço na cabeça, foi por isso que, inclusive, na época, proibiram os maços de bandeira, né, porque aquela imagem, desde criança, assim, eu nunca esqueci, porque realmente o futebol, isso, infelizmente, sempre fez parte do ambiente, digamos assim, né, mas tomara que a justiça seja feita. Esse lance de júri popular costuma ser bem complicado para quem é acusado, né, o júri popular costuma ser uma parada bem... Obviamente depende da defesa, depende da acusação aí, mas é uma situação bem complicada, e aí a gente vai trazendo, né, as atualizações, mas esse lance aí dele ser diretor, eu confesso que eu não sabia não, você vê, né, tem pessoas, digamos, consideradas comuns, que você nem imagina, às vezes acaba fazendo parte de uma fatalidade dessa, né, cara, porque o ambiente acaba colocando todo mundo talvez de maneira muito efusiva, né, por causa de time de futebol, e acaba acontecendo uma tragédia desse tamanho. Bom, enfim, é isso, senhores. O que vocês pensam a respeito aí? Trouxemos para vocês Paulinho, falamos também aí de Léo Ortiz, renovação do Piquerez e júri do flamenguista envolvido naquela confusão. Enfim, é isso, meus amigos. Tamo junto, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Você que chegou até aqui, por favor, like no vídeo, né? Independente de você ser inscrito ou não. Se você não é inscrito, se gostou do nosso vídeo, gostou do nosso formato, se inscreva no nosso canal. Valeu, tamo junto e até a próxima.